Análise de mercado. Oferecimento. Semealfa. Mais confiança, mais segurança, mais resultados. Olá, estamos aqui com Leonardo Martini da Stonex para falar do mercado agrícola. O primeiro ponto do mercado, e que envolve a questão mais global, Leonardo, seria a questão dessa busca do equilíbrio de tarifas que o Trump está colocando para o mercado, tanto para a China como para todos os parceiros comerciais que os Estados Unidos têm. Como é que você pode contextualizar esse negócio para o mercado de cereais, principalmente aqui para o Brasil? Bom, Luiz, primeiramente, obrigado novamente pelo convite, sempre um prazer estar aqui falando para os cooperados e contextualizando isso para o nosso negócio, né, para o agronegócio brasileiro, a gente realmente só tem a ganhar, né, porque a partir do momento que o Trump ele vai tarifar a China, vai tarifar o restante do mundo e esses caras também, reciprocamente, eles acabam, né, tarifando os Estados Unidos novamente, os produtos que eles compravam dos Estados Unidos, as commodities que eles compravam dos Estados Unidos, acabam ficando mais caras e eles precisam buscar alternativas. O Brasil, como grande produtor de grãos e carnes que é, e grande exportador, a gente acaba sendo a via direta de substituição desses países. Então, não só a China, que a gente já viu esse movimento se consolidando nos últimos anos, né, que a China veio realmente usando muito mais o Brasil. Dá para se dar um exemplo nisso aí, que nós hoje colocamos 80% da soja que a China compra, vem do Brasil. Isso, se a gente for lembrar, em 2017, na primeira guerra comercial, esse número era 50-50. Por isso, todo aquele impacto muito maior no mercado, né? Porque a dependência da soja americana da China era muito maior. E hoje, a China pode até falar, Estados Unidos, tudo bem, eu não compro nada de soja sua, porque eu sei que o Brasil, né, teve uma super safra e eu posso comprar 100% da minha demanda hoje, eu posso comprar do Brasil. Então é um ganha-ganha para o produtor, né? Porque a gente teve uma safra gigantesca, esperávamos preços muito mais baixos, a gente chegou a falar disso aqui em alguns outros programas, mas essa questão tarifária trouxe essa demanda excedente para o Brasil e tem mantido os preços mais elevados do que a gente esperava. Que, de certa forma, digamos assim, toda a área agrícola acaba ganhando nesse processo. Se beneficiando. Isso, a gente acaba ganhando um pouquinho mais de mercado, no mercado internacional. Perfeito. Uma outra questão, agora nós estamos começando a viver o início da safra americana. O que a gente pode projetar da safra americana? Nós vamos ter um plantio de milho um pouco maior, um plantio de soja um pouco menor, mas e o contexto geral? O que a gente pode dizer da safra americana? Luiz, a gente começa uma safra americana muito diferente dos últimos anos, né? Por quê? Ela tem dois fatores altistas, que é o milho, que a gente está com o estoque muito baixo, só que vai plantar uma área muito grande, então isso pode mudar até o final do ano, caso os Estados Unidos realmente produzam o que espera-se que ele produz. E a soja a gente vai já partir de uma área muito menor do que o ano passado, né? E a safra americana de soja ela precisa dar tudo muito certo para ele produzir a mesma coisa do ano passado. Então, a safra de soja americana, ela está muito no fio da navalha, né? Porque a gente já começa um ano com uma projeção de estoque baixa, né? Mesmo com uma safra normal nos Estados Unidos. Então, agora a gente entra no mercado climático, eu acredito que até meio do ano, junho e julho, que é a definição da safra americana, a gente vai ter bastante volatilidade, porque é um ano que vai estar todas as atenções voltadas para os Estados Unidos, porque o milho e a soja, eles precisam colher 100%, porque senão a gente vai ver o mercado subindo. E mesmo que lá na frente se confirme boas safras, eu acho que no meio do caminho a gente pode ter aí uma movimentação bastante forte dos preços de Chicago, né? E isso pode trazer grandes oportunidades para o produtor brasileiro. Então, eu vejo num contexto geral hoje de mercado do Brasil, o produtor vendendo mais milho do que a soja. Ele acertou porque o milho se manteve, né, numa relação de 1,8, 1,7 em relação à soja, então o milho muito mais atrativo à venda, e agora o produtor está segurando a soja e eu acredito nesse cenário de preços mais elevados ao longo do ano, né, e que vai beneficiar o produtor que está fazendo esse movimento.
Então, do contrário, digamos assim, você acha com o milho agora com uma safrinha também, com uma safrinha vindo bem, certo? Você acha o milho um pouco mais pressionado e a soja mais valorizada. Essa é a ideia. Porque pensa o seguinte, Luiz, o segundo semestre, com Brasil e Estados Unidos colhendo cheio, a gente vai ter muito mais milho. A gente está falando de quase 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos e 100 milhões de toneladas no Brasil. Então a gente tem uma recomposição boa da disponibilidade de milho no mundo, né? E isso naturalmente pressiona os preços. E a soja a gente vai entrar no movimento contrário, né? O Brasil, pro segundo semestre, já tem bem menos soja, né? Porque já exportou e já esmagou uma grande quantidade de soja, e os Estados Unidos pode ter qualquer problema aí na produção. Então, esse cenário, e além dessa questão americana, ainda a questão tarifária, que pode manter essa demanda forte pela soja brasileira até o final do ano, pode fazer com que a gente veja esse movimento de preços um pouco mais altos de soja do que de milho no segundo semestre. Antes de falar de preço de futuro, o que você pode dizer de clima, digamos assim, para uma safra americana? Demonstra, digamos assim, um clima favorável para o desenvolvimento da safra, assim, em termos macro? Inicialmente, a gente está tendo um início muito legal. A gente tem agora 15 dias de bastante chuva que pode dar uma atrapalhada no plantio. E a gente sabe que chuva agora, ela prejudica a área de milho, porque a janela de milho é mais curta do que da soja. Então, se chover e invernar por 15 ou 30 dias, pode ser que a gente veja ainda a migração de área de milho para soja. Inicialmente, o contexto do clima é positivo para a safra americana. Só que a gente olhando os meses de junho, julho e agosto, que são os meses de definição da produtividade americana, que são os meses ali chave para esse desenvolvimento da safra, a parte oeste do cinturão ela tem mostrado consistentemente menos chuva. Então pode ser que pegue esse período que é a polinização do milho, né, e enchimento de grão da soja, pode ser que falte água, né? Mas assim, precisamos ficar olhando. Então, de novo, independente do número final, da hora que tiver feita a safra americana, eu acho que esse meio do caminho vai dar bastante mexida nos preços aí, os produtores podem se beneficiar desse cenário. Então, se falando de preços, então a ideia é de uma soja mais cara no segundo semestre e um milho mais barato? A gente já vinha comentando disso lá atrás, né? O produtor ele precisa aproveitar o movimento. Então, o primeiro semestre a gente teve aí esse cenário de menor estoque de milho no mercado interno, né? Toda essa loucura lá fora trouxe o preço do milho a patamares excelentes, o produtor veio vendendo, aproveitou, e agora a figura muda um pouco para a soja, né? O produtor já tinha vendido bastante soja, tinha feito bastante vendas antecipadas, então a gente não viu essa pressão vendedora no 30 de março e talvez a gente não veja no 30 de abril, porque o produtor já veio vendendo, né, o que ele tinha de compromisso ao longo do mês de abril, e agora eu acho que esse excedente de soja, como o produtor se retrai, a demanda pelo esmagamento, que a conta está excelente, e a exportação também, que continua tirando muita soja do Brasil, ela vai ter que ser um pouco mais agressiva para fazer o produtor vender um pouco mais, né? Porque já que ele pagou as contas, ele vai querer pedir um pouco a mais por esse preço. Então, é um movimento natural que a gente vê ao longo do ano, né? A pressão de preços no primeiro semestre por causa da entrada da soja, o segundo semestre preços mais elevados, e o milho um movimento contrário. A gente tem menos milho no primeiro semestre, a safra verão, ela tem uma produção que não é suficiente para atender a demanda do primeiro semestre e, óbvio, se a gente tem uma quebra na safrinha, o preço do milho sobe. Só que, pelo que a gente tem visto, o mês de abril extremamente chuvoso, onde precisava, a safra recuperou o que precisava recuperar, e maio está indicando também ainda boas chuvas. Então, a gente acredita que a safra de milho ela vai ser muito boa, não vai ser aquela perfeição que foi 2023, 108, 109 milhões de toneladas, mas é uma safra perto de 100 milhões. Então, naturalmente, tendo mais milho, os preços caem um pouco mais, né? Então, eu acho que o movimento é esse. Soja para cima hoje, ao longo do ano, e milho um pouco para baixo aí dos níveis que a gente já viu. Então, cautela. Obrigado, Leonardo. E nós voltamos em uma próxima oportunidade.